Olá, boa noite. Tudo bem? Vamos hoje, nossa quinta diagnóstico na prática, com uma convidada, a Dani, lá do Instagram Té em Família, arroba Té em Família, Dani, mãe do Rafa, que é nossa convidada aqui para falar sobre o tema sinais de TEA ou o jeitinho dele. Entrando aqui no nosso assunto desse mês, que tem a ver com a nossa maratona, sobre desenvolvimento, sinais de risco, red flags, o que observar no desenvolvimento típico, e nada melhor do que falar com uma mãe que passou por isso, tá? Eu sempre digo que conversar com as mães é uma ótima ferramenta de aprendizagem para os profissionais. E também é bem legal para os pais, né? Então vamos aqui. Aguardando a resposta. Olá! Tudo bem? Boa noite! Tudo bem com você? Tudo E com bem. vocês todas? Deixa eu ajeitar que eu tô muito perto aqui. Deixa eu ficar um pouquinho mais longe. Aí, agora tá melhor. Experiente live, a mocinha aqui, quem segue, já vou falar logo de entrada, quem não segue, sigam, o Instagram dela é muito legal, Instagram, YouTube, mas eu conheci você pelo YouTube. Eu fiquei muito contente, viu? Que você me conheceu pelo YouTube. Nossa, fiquei bem Pelo contente. YouTube. Aí depois que eu vi o seu Instagram, tinha profissionais aqui que já seguiam você. Aí eu vi lá as amizades em comum. Eu falei, que bacana. Muito legal o Instagram dela, tanto para profissionais quanto para pais, para profissionais, assim, excelente. Ela posta sempre atividades. Todas as atividades que ela vai fazendo com o Rafa, ela vai postando, vai explicando. Tem um monte de live, ela faz live também. Com um bando de Eu dei gente. uma paradinha nas lives por enquanto, mas quem sabe eu volto esse ano. Mas Aqui, tá ó. tão corrido. Depois da escola, não, assim de vez em quando eu faço, mas assim não com aquela constância igual eu fazia antes. Mas a gente vai pensar em voltar alguma coisa. Estou pensando em criar algumas coisas, de repente conversar com profissionais que eu acho muito interessante também. Eu aprendo tanto com vocês, nossa, aprendo demais. E a gente com as mães, né? Eu adoro, falei pra você hoje cedo, É né? uma Eu troca adoro, ótima. adoro conversar com mãe. E você é uma mãe que também, como a Indy, né, que veio aqui falar sobre a apraxia, que também foi estudar e que é ativa Uhum. ali nas terapias ela, no caso dela, da filha, no seu caso do Rafa, do seu filho. Então vamos lá, vamos aqui. Eu pensei em algumas perguntas para a gente ir esquentando e depois a gente Tá. separa um tempinho para responder perguntas possíveis, né? Porque normalmente tem bastante pergunta, a gente não consegue responder todas. Eu vou pedir para vocês Tá bom. mandarem pela caixinha de perguntas e aí eu vou selecionando aqui Legal. para você, tá? Bom, só então o Instagram da Dani, no final a gente coloca aqui para não esquecer, tá? E também depois, se vocês quiserem saber e perder, eu mando por direct. Vamos lá. Perfeito. Conta um pouquinho pra gente como foi a percepção dos primeiros sinais lá com o Rafa. Você estava lá, você é uma filha mais velha, então você não era uma mãe de primeira viagem. Você Não. já Uhum. sabia sobre desenvolvimento, já tinha. E a diferença é bem grande, né, do Rafa para sua filha 10 mais anos. velha. 10. Então, 10 anos. Então, e como foi perceber os primeiros sinais? E como que vocês atribuíam isso ao jeitinho dele? Como que foi isso? Ok. Uhum. Bom, minha experiência de mãe, como que eu já tive a minha filha 10 anos antes, tem muitas mudanças, mas assim, em geral, a gente tira de letra, né? Vamos dizer assim, sentou com 6 meses. Esses marcos comuns, assim, passaram muito bem. Mas é porque o autismo do Rafa realmente, ele começou a se instalar depois de 1 ano. Mas, assim, foi ali depois de 1 ano que eu notei algumas coisinhas. Mas antes, assim, ele era uma criança que não Tava apresentava indo nada. típico. Tava indo típica, tava balbuciando, tava, assim, até andou muito cedo, que eu acho que isso também é um pouco preocupante, a criança que anda com 9 meses. Não, é normal.
e assim, não explorava o chão. A gente já tem ali, quando eu olho para trás, eu já vejo que tinha algumas questões sensoriais ali implícitas, muito implícitas, que eu deixei perceber, deixei assim de lado, não prestei atenção. Hoje, com o meu olhar, com certeza eu conseguiria identificar. Mas assim, você perguntou do que seria assim que eu notei de estranho e que Isso. poderia, e aí eu atribuí ao jeitinho dele. Ok. Então eu vou falar mais ou menos do 1 ano depois, 1 ano e 2 meses, que foi ali que eu notei esses jeitinhos, assim, né? Que eu achava que era o jeitinho dele. O que seria? Basicamente, ele não gostava de experimentar nada, uma criança que não comia assim muito bem, experimentava aquelas frutinhas que você dá para a criança, ela se lambuza. Ele não gostava de se lambuzar, de sujar a mão, né? Não gostava. E o olhar dele estava muito assim, não tinha mais aquele olhar assim de fazer gracinha. Não tinha. Ele começou a ficar muito introspectivo. E a gente tem filmagens dele há 3 meses antes que tinha. Então, ele ficou assim muito sério, uma criança muito apática, muito séria, muito no cantinho, muito nos objetos, procurando cada vez menos as pessoas e o olhar das pessoas. Então, não tinha mais aquela atenção, aquela gracinha que você faz assim, né? E a criança faz e para o que está fazendo e vem fazer junto. Isso não tinha. Então, eu falava, aí, conversando com a família do meu marido, sempre eu ouvia a minha sogra falar, o meu marido, eu sempre fui muito sério, fui uma criança muito séria, muito fechada. E eu, assim, e aí o pessoal falava, não, isso é besteira da sua cabeça. Nossa, é o jeito dele, ele é assim mesmo. E eu fui nessa também, porque eu falei, gente, pode ser a personalidade dele, pode ser que ele goste de ficar mais retraído, mais no canto dele, né? E o que me chamava bastante atenção era a maneira de brincar, né? Porque ele brincava apenas com pedrinhas, folhinhas, frutas que caía do pé, ele ia lá e ficava brincando com aquelas frutinhas. Então, tudo isso, eu achava uma gracinha. Eu falava assim, que bonitinho é o jeito dele brincar. Mas já estava ali escancarado que eram características autísticas bem grandes até. Hoje, eu tenho uma lupa assim, então eu consigo hoje. Se eu tivesse lá atrás com esse olhar, eu conseguiria identificar. Mas, basicamente, foi o jeitinho estranho, no caso. Eu falava assim, ele não gosta de brincar, tudo bem. Ele vai ser uma criança que vai brincar mais no cantinho dele. Ele não experimenta tudo, ele vai ser daquelas crianças que não comem de tudo. E por aí passou. Então, no início, ficou só como jeitinho essas características. No início foi isso. E passou como jeitinho mesmo. Eu vesti essa máscara, sabe? Falei, é isso mesmo e tá bom, deixa ele assim. Tá. Eu vi alguns vídeos seus no seu Instagram e que depois quem tiver curiosidade de aprender mais, né? Porque eu acho que o Instagram dela ensina, né? Ela abre a Eu gosto de intimidade postar dela, bastante coisa. ela abre a intimidade dela, da família dela, do filho dela e contribui para profissionais que não têm o olhar treinado, contribui para profissionais que não têm experiência, mas que querem aprender. E tem vídeos do Rafa, muitos vídeos lá. Vão ter vídeos do Rafa na nossa maratona, quem está inscrita. Vai ela ter. autorizou a gente utilizar os vídeos do Rafa, mas o Instagram dela tem muito mais. Mas enfim, esses vídeos que ela está falando, a gente fez alguns recortes e colocou na maratona. Quando foi, Dani, que deu o estalo? Como foi que você saiu? Porque é um processo, né? A gente que acompanha muitas mães, a gente sabe que é um processo, é uma digestão. A coisa vai indo. Às vezes não é o primeiro profissional que fala, que vai fazer com que esse pai vá buscar, às vezes fica bravo com o profissional que falou, fica bravo com a escola, mas é um processo, né? Como foi o seu processo? É bem assim. Pois é, se a gente soubesse, né? Então, como que foi? Todo esse jeitinho dele, daí a fala não aparecia, a criança que estava balbuciando. Como assim? Não fala nem mamã, Lua, não dava tchau, sabe? Não jogava beijinho. Eu falei, não, mas aí eu já pensei, outra enganação minha, assim, uma desculpa. Não tem crianças na família, ele precisa de crianças na família, a Ditne já é grande, os priminhos que tem da mesma idade moram em outra cidade, então o Rafa precisa brincar, ele precisa ver criança. E caí na besteira já de colocar ele com todas essas questões já numa escolinha. E lá, sim, lá o autismo caiu assim de paraquedas. Foi lá que eu vi as características assim que me fez notar agora que você fala, que é aquele olhar para procurar
ajuda porque tinha algo estranho. Realmente ali bateu. Por quê? Ele ficou 2 anos nessa escolinha. Nesse primeiro ano eu fui meio que levando, porque era tudo muito novo para ele, para nós também, né? Eu trabalhava fora. Ele ficava na escola das 8 até as 4 da tarde. Depois ele ficava um tempinho com as avós, né, que cuidaram dele durante depois da minha licença também. E um pouquinho na minha sogra de manhã e à tarde na casa da minha mãe. Depois eu resolvi colocar na escola. Coloquei na escola, vai socializar, vai ver crianças e vai lá, vai começar a ir para frente, isso daí vai parar. Mas não, foi pior, porque aí a seletividade alimentar mudou muito, a socialização praticamente ficou nula. Dentro de casa, ele só, assim, ele foi sempre uma criança muito amorosa comigo, com meu marido, mas assim, com a irmã dele, ele não queria papo também. Muito assim com a avó, com as avós, porque elas ficaram muito tempo junto com ele, eu acho que também ele aceitava mais, mas era só dentro de casa, no cantinho dele, fazendo as coisinhas dele. Fazia gracinhas assim, só entre nós ali. Então ele ficou muito fechado. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E a fala não aparecia, e a fala não aparecia. Foi aí que começou a vir o negócio de atraso de fala. E aí eu falei pro meu marido, nós vamos procurar uma fono, que a gente sempre pensa na fono, porque a fala é o que a gente, você não pensa nos marcos, a gente não tem essa ideia, então a gente fica assim só nas coisas que mais nos preocupam, né? E a fala é o principal, todo mundo chega por ela, geralmente. Então a gente procurou uma fono. Ah, detalhe, eu falei com a escola, e eu sempre perguntava para a escola falava para mim assim, Dani, o Rafael tem o jeito dele também, a gente tem que esperar um pouco, ele é muito novo, muito bebê. Então eles não me davam nada, nenhuma expectativa, nem que tava com... Quantos anos? Ele foi para a escolinha com 1 ano e 5 meses. Era muito bebê ainda, 1 ano e 5 meses. E aí elas falaram, não, é normal, ele está se adaptando. E aí eu pensei, não, nesse primeiro ano vai ser adaptação então, né? Mas eu já estava já. Alguma coisa me dizia que tinha alguma coisa errada. Até que no final daquele ano, passou todo o ano, no final do ano, a gente fez uma consulta com uma fono. E ela fez 3 dias de avaliação com o Rafa. 30 minutos num dia, a gente levou ele no outro, mais 30. Uma era anamnese com a gente, e mais 2, ela e ele. E aí, ela fez todo o laudo, o relatório dela, e ela tocou no assunto. Só que ela não falou autismo. O pessoal sempre gosta de apaziguar, né? Então eles falam, é um autismo. Olha, ela não falou autismo, ela falou assim, olha, ele tem alguns atrasos bem significativos que eu acredito, mas eu vou passar para vocês passarem para um médico, fazer uma avaliação dele, um neuro, mas eu acredito, assim, no que eu conheço, ele tem a síndrome de Asperger, que é o autismo leve, né? Eu fiquei, nem sabia, porque autismo eu já ouvi falar, mas esse daí, Asperger, eu não conhecia. E aí eu fui pesquisar, que era uma forma leve do autismo, e ela meio que explicou um pouquinho, mas é leve, ele é muito novo, se vocês realmente conseguirem fechar esse diagnóstico, vocês vão fazer tratamento, vão fazer terapias, e muitos ganhos ele vai ter. Ela foi muito positiva, só que a gente ficou muito bravo. Eu não sei também na minha cabeça o que eu achava que ela ia falar, eu acho que ela ia falar, olha, ele tá com atraso, e aí a gente vai fazer umas sessõezinhas aqui, e ele vai começar a falar, eu acho que na minha cabeça era isso, mas não é bem assim. E aí, a gente ficou bem revoltado, eu e meu marido. A gente, não pode ser, mas como? 2 dias vendo o Rafael? Passou. Deixei passar, minha mãe também falou, acho que não é mesmo, imagina, autismo. Aí fui ler toda a questão do autismo, eu lembrava que as crianças autistas ficavam se balançando e tudo mais. Eu falava, não, o Rafael não é autista. Não, nunca. Só que aí, com o tempo, eu fui procurando abrir todas as características, a tríade, né, que a gente olha, né, na parte social, a parte da fala e também as questões sensoriais e os movimentos repetitivos, todas aquelas questões de estereotipias e tudo mais. Aí eu falei, eu acho que ele é. E eu falei pro meu marido, eu acho que o Rafa tem autismo sim. Aí o meu marido, será? Aí a gente começou a olhar, mas a gente já sabe, depois que a gente começou a olhar, começou a rever vídeos dele antigo, eu e meu marido, a gente já descobriu o que era. A gente já falou, a moça estava certa naquele dia que ela falou, né? Ela estava certa. Então, foi assim, um dia bem triste, assim, pra gente, mas ao mesmo tempo, no outro dia, eu já queria mover o mundo para ver o que eu podia fazer para ele recuperar. Mas isso, detalhe, ele já tinha quase
Ele tinha 2 anos e 8 meses já. Olha o tanto tempo que foi. Com 1 ano e 5 meses ele já tinha características. Com 2 anos e 8 meses é que a gente foi realmente... Ah, realmente ele é. Mas aí o laudo mesmo, fechadinho, foi com 3 anos. Então, seu processo foi de 1 ano. Então, um processo de Foi. 1 ano de gestão dessa história, Primeiro de negação, perceber. sim. Primeiro a negação, não é, não é, não é. Ah, mas autista não olha. Mas ele olha. Ah, olha, não olha praticamente nada. E a gente acha que a criança, porque ela olha, não é. É um olhar muito pequenininho em vista dos típicos. Tudo é muito menos, né? Então a gente vai nesses negócios de, a gente vai só ver os garrafais e não vê as entrelinhas, né? Você falou um pouquinho o que você falou com a sua família, com o seu marido, Uhum. né? Como é isso? Isso costuma ser uma barreira para as famílias que a gente acompanha aqui no Instituto, né? Às vezes a avó diz que não, porque o Muitos. seu marido começou a falar com 4 anos também, o seu primo, e olha só, né? É. Tá tudo Olha bem. só, é muito estranho, porque assim, na família, depois a gente foi descobrir, na família do meu marido já são 4 autistas, espalhados por aí, que é uma família muito grande. Ah, tá, aquele lá do Mato Grosso, lá, ele é autista, tem 14 anos. Ah, aquele outro lá é mudo e também é autista. Ah, e descobri vários, assim, primos, não de primeiro grau do meu marido, mas assim, sobrinhos da minha sogra, né? A gente descobriu mais casos. E detalhe, a minha sogra, coitada, hoje ela é super, mas no início ela falava, ela não aceitava, ela falava que era o jeito, que era, como que ele falava? Ele tem um probleminha, esse probleminha logo vai se resolver, ela falava. Ela não conseguia pronunciar que ele era autista também, né? Mas o meu marido, ao contrário de muitas mães, que às vezes o marido próprio não renega, né? Fala, não, meu filho não é, você tá louca, né? Graças a Deus nunca houve. Então, assim, a gente não teve, assim, chegou até esse episódio da família falar que eu tava pirando. No começo, um pouquinho sim, porque falava que eu tava exagerando. Quando eu comecei a investigar e ver muita coisa, eu falava, olha isso aqui, ó, é isso aqui. Acho que você tá exagerando, não é tudo isso. Eu falava, é sim. Mas o meu marido sempre foi muito parceiro meu. No dia que eu sentei para ele, falei, eu tenho certeza, mostrei para ele, ele falou, se você tá falando que eu acredito. Então já foi essa parte. Não deu nem tempo de de ter o luto. Quando o Já diagnóstico foi. veio, parece que foi até um pouquinho aliviador. Por quê? Agora eu já sabia o que eu fazia, ninguém ia mais falar que eu estava errada, que eu estava louca, que você está exagerando. Então eu tinha um diagnóstico. Então eu podia falar, meu filho é autista. Tanto que eu falei no Facebook, naquela época a gente compartilhava muita coisa no Facebook, porque tem muito familiar lá, né? Muita família muito grande. E aí eu fiz um post com a foto do Rafael, falei que ele era autista, já para todo mundo de uma vez. Já escancarei, nunca escondi. Foi assim. A sua história, ela é muito parecida com de muitas mães, né? Uhum. E, e eu tenho certeza que tem um monte de mãe aí, eu tô vendo aqui subindo nos comentários, para mim foi muito difícil, eu também pesquisei, já descobri, matei, né, o que era, só de pesquisar na internet, quanto é importante Uhum. ouvir as mães, né? Muitas mães às vezes falam, Sim. o pediatra não me escuta, o neurologista não me escuta, a escola não me escuta, o profissional não me escuta. E, por outro lado, a gente também vê muitas mães que neste processo sonegam informações, né? Então, não Existe trazem isso aquilo que é também. importante, porque a gente precisa que saber, né, quando foi que a criança faz, ou se a criança faz alguma coisa que ela não fez aqui no momento da avaliação, e é muito importante. Já aconteceu comigo, não foi uma vez só, da família vir para avaliação, Dani, e já ter um laudo. Já tem um laudo de alguém. Alguém já Ah, disse. Aí vai procurar uma avaliação multi, não fala nada, só para pra... checar. Aí já testa o Legal, hein? profissional de lá e testa o profissional daqui. Só E na para fazer verdade, uma poderia. cariação. Tipo isso, né? E na verdade a gente tem hoje o critério A da comunicação social. Antes era uma tríade, né?
Até isso era uma coisa que eu queria aproveitar. Hoje é Agora não é mais. Matíade. Agora é Matíade. Isso, A comunicação isso. social e os comportamentos. Na verdade, ali no critério a comunicação social junta os dois. Junta a antiga tríade foi agrupada em dois, que são a comunicação social, que é comunicação e interação, e o outro que é comportamentos. Mas juntando isso, tem o critério C, que é o critério de que a criança tem que apresentar esses sinais até os 36 meses. Se essa criança chega aqui com 4 anos, com a mãe dizendo, ele começou a se isolar, acho que foi depois que a gente se separou, e aí ele ficou assim, e não trouxe outras coisas que estavam presentes lá antes dos 36 meses, a gente pode fazer um diagnóstico equivocado, porque esse é um critério muito importante. Para o diagnóstico. Ele é essencial. Se os comportamentos não apareceram até os 36 meses de idade, nunca a criança apresentou nada, vai ficar ou um diagnóstico interrogado, né? Se os profissionais forem bem ligeiros, eles podem ali botar essa criança em intervenção e fazer um diagnóstico posterior, ou vai ficar um diagnóstico equivocado por conta desse processo, danado do processo, que não tem como, né? Cada um vai digerindo essa história de um jeito. Mas é muito importante a sua fala, porque pode ajudar muitas mães. Sim, é um momento muito difícil. Eu falo assim hoje, assim, gente, para quem tá aí, assim, parece que foi tudo muito natural, mas foi muito difícil também. Só que não deu muito tempo, porque chegou tanto, se arrastou tanto aquela agonia de que nada saía do lugar, que ele não desenvolvia, que quando eu soube, tá bom, então, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, foi mais ou menos assim, sabe? Deixa eu ver, tem um monte de pergunta aqui. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, mas acho que eu vou deixar ela para o final. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Tá. Tem um monte de pergunta, meu Legal, Deus. Eu não tô vendo nada, deixa eu ver. Nem se preocupa, deixa que eu vejo. Nem vou Vou fazer o seguinte. Eu vou te fazer uma pergunta, enquanto você for responder, eu vou selecionando as próximas. O que você acha? Tá, tá bom. Médicos. Como que era com médicos, né? Assim, um pediatra que acompanhava, não precisa falar o nome. Eu acho isso, gente, eu acho isso assim tão estranho, porque assim, eu sendo mãe, eu com certeza eu ia, eu não sei qual que é o critério de avaliação dos médicos, porque acho que o pessoal fica muito naquele negócio da carteirinha de vacinação, que é muito raso, e que deixa de perceber alguns detalhes que são, assim, gritantes. Só da criança não acompanhar ali a mãe na hora que a mãe tá falando, coisinhas assim, mínimas, que passa desapercebido. E o médico fala que, tá tudo bem, coisa da sua cabeça. Bom, comigo, assim, até quando eu procurava ele para os médicos, para outras coisinhas, questões de uma gripe, não sei. O Rafa, uma vez, ele era muito doentinho, ficou uma fase muito doentinho, na época da escola. A imunidade dá aquele baque, né? Porque a criança estava direto dentro de casa e convive com muitas. Então, nesse ano também, inclusive nesse primeiro ano, ele ficava muito doente. E aí, eu passava e sempre comentava com o pediatra, né? Foi 2 vezes no mesmo pediatra. Mas eu falava dessas questões que não estava apresentando fala ainda e tal. Não, mas isso daí tem muita criança assim demorando para falar, tem muita criança. Vamos esperar mais um pouco. Depois da escolinha, mais o outro ano, ele vai começar a melhorar. Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. Era só isso, não deixava nem a gente falar. Então, assim, a experiência que eu tive com esse pediatra e com mais um outro... uma enfermeira uma vez. Olha só, uma enfermeira no posto. Ela me deu uns toques já. Ela percebeu. E depois que eu fui conversar com ela, ela tinha um sobrinho. Então, ela já tinha um olhar diferente. Quando você convive com uma criança, né, ou estuda bastante, principalmente os marcos, fica fácil. Hoje então, ela me deu uns toques. Né? Você consegue, eu consigo. De longe, olhando, eu vejo. Às vezes me dá uma vontade de falar, meu marido também. Ele fala, olha, seu filho não tá falando. Aí ele vê assim, já procurou um profissional? Porque não dá pra gente chegar falando, né? Mas procura, porque qualquer atraso que for, vai ser, aí você já vai atrás de qualquer atraso. Porque o que a gente tem que chegar, que eu acho que a gente mata qualquer dúvida e não constrange a família, é falar o seguinte, esse é o meu discurso. Gente, atraso não é normal. Qualquer atraso, seja o que for, vai atrás, porque aí você já vai ver logo o que é, já vai tratar, vai melhorar. E aí o discurso não fica pesado. Você não vai falar, seu filho é autista.
Entendeu? Então, médicos, assim, teve essa experiência e teve essa enfermeira que me deu uns toquezinhos, tem que ver, porque assim, o olhar dele é meio assim. Tá, e outro médico, o neuro, realmente, o dia que chegou lá já fechou, porque o Rafa era autista. Assim, se sentasse 10 minutos com ele, você via que ele era autista. Tinha os Foi sinais fácil de fechar. clássicos, né? Ele tinha os Aham, sinais sim. bem clássicos, né? Assim, depois, Aham. né? No começo não, o desenvolvimento dele Foi estava. aumentando bastante. Isso. Você falou algumas coisas que realmente eu sempre repito no curso, enfim, quando nas aulas de quinta, de terça, as crianças tendem a fazer com menos frequência os comportamentos que as crianças típicas fazem com maior frequência, mas elas podem fazer tudo, olhar no olho, o brincar, enfim, toda a atenção social, a comunicação social, ela pode ter até os 2 aninhos ali, mas ela vai fazer menos que uma criança típica. E Muito depois a coisa menos. começa a degringolar mais e fica mais claro os É. sinais, né? Mas faz com menos frequência, mas faz. E é nesse faz que as pessoas excluem o autismo. Olha no olho, então não é. É, Não tem estereotipia, então não é. Não faz ecolalia, então não é. Ou então não faz é. ecolalia, que também é Aham. bizarro, né? Faz ecolalia, A criança está aprendendo a falar, ela repete. Normal. Precisa de outras coisas, né? Vamos lá, vamos às perguntas. Deixa eu ver aqui. Eu vi que tem algumas pessoas falando, eu tenho um filho assim, ele tem tal sinal. É muito complicado para a gente dizer alguma coisa diante de um Só sinal de uma aqui. mensagem. O que eu já vou falar de pronto aqui, eu acredito que é a mesma coisa que a Dani acabou de dizer. Procurem avaliação. Se tem atraso, se tem algum sinal de alerta, de qualquer coisa que a gente tenha falado aqui hoje, ou que você tenha visto aqui no Instagram, nas aulas, ou nas lives, nos recortinhos, nos videozinhos que tem aqui, o ideal é você procurar um profissional especializado para avaliar isso. Isso é o ideal, não perder tempo, porque se for só um atraso, você corre atrás. Se for um transtorno do neurodesenvolvimento, você já correu atrás e também não tem contraindicação fazer intervenção Nossa, precoce. imagina, a criança fazendo intervenção nunca vai ser negativo para ela, vai ser sempre positivo, né? Afinal, ela está com Mesmo que ela não atraso, tenha. né? Eu tô vendo Aham. aqui um monte de gente falando que você é maravilhosa, que você é maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Minha filha tem um desenvolvimento normal até 1 ano, depois ela foi regredindo, isso é bem comum. Na verdade, tem os autistas que às vezes param do nada, né? Tá falando e para de falar, ou outras coisas mais drásticas. Mas tem aqueles que estão indo, se desenvolvendo normal, né? Os atrasos não são tão Uhum. evidentes, porque ele só faz com menos frequência, mas ele faz, e aí vai acumulando, né, esses atrasos, até que chega uma hora que as demandas do ambiente superam as capacidades da criança, e aí é a hora que os sinais ficam mais evidentes. Em geral, isso costuma acontecer por volta de 2 anos, 2 anos e meio. E outra coisa que a Dani falou aqui, que é a pura verdade: os pais procuram por atraso de fala, que é uma coisa clara, evidente, todo mundo vê, Não todo tem mundo como repara, negar. todo mundo fala, a madrinha fala, a avó fala, a vizinha fala, e fala que fulano do Instagram, todo mundo gosta de falar dos filhos dos autistas, não, dos artistas, meu hiperfoco, né? Saiu aqui meu hiperfoco, dos filhos dos artistas, a não sei quem, a filha de não sei quem, a filha da Sabrina Sato faz isso, isso e isso. Gente, eu acho isso muito legal, porque é uma forma, não de comparação, mas é uma forma de observar outras crianças, porque às vezes o pai não tem outro filho, não tem um monte de criança em casa, não tem dados comparativos. Mas tem Aí ele também, vê lá. ele vê lá. Mas tem uma coisa que acontece às vezes com o filho de artista, que assim, por o fato de ser artista, acha que ele tem lá uma característica especial por ser. Então, a filha da Sabrina Sato É. faz isso porque é filha da Sabrina Sato. E não porque é típico das crianças, né? Então, isso é uma coisa que acontece. Mas é muito legal seguir
Instagrams de crianças, de bebês fofos, de Sim. desenvolvimento típico. É muito legal. Quer ver? Pode Quer ver? Eu falar. segui a Flávia Kalina, né? A Flávia Kalina, que tem os 3 filhos, é youtuber famosa aí. E ela é da maternidade. Ela falava muito de Montessori, e eu falei, vou fazer, vou pegar, eu já segui ela, vou fazer igual ela tá fazendo com a Vitória, vou fazer com o Rafa, porque era a mesma idade. Gente, o Rafa não fazia nada, não andava. E eu falava, gente, não é possível, acho que é porque ela é professora, né? Então deve ser isso. Mas depois eu vi, né? Claro, né? Mas era um ótimo comparativo, um ótimo comparativo. Sim, a gente tem que comparar. É complicado falar isso, a gente tem que comparar. E você que está nas redes É, sociais, você também deve ver muito isso. Não compare a criança. A gente não deve chegar para a eu criança falo e muito. dizer assim, ó. Por exemplo, eu tenho gêmeas, né? Isabela e a Marcela. Eu não posso chegar para a Uhum. Isabela e falar, Isabela, você não fez isso ainda? A Marcela já faz. Isso é. Quando as pessoas dizem não compare, é disso que estamos falando. Ou então, Mas o olhar, a gente tem que estar com o olhar atento dentro de um, de um desvio aí padrão, não é? Os marcos não são assim, 3 anos, né? Então a criança precisa começar a fazer, olhar para o rosto humano do 0 aos 6 meses. Mas se ela não fizer isso até X idade, está muito atrasado e a gente precisa trabalhar, né? eles Então, vêm em cascata, né? Os atrasos vão assim, caindo tudo junto. Ai, fica um horror lá na frente. você está estudando pedagogia, né? Tô, tô estudando psicopedagogia. Eu Ah, era tá, de recursos psicopedagogia. humanos. Ah, e tá ótimo, tá indo. Vamos lá, vamos ver Tá se tem uma ótimo. pergunta aqui. Meu filho tem 2 anos e meio, a fala dele tá bem comprometida. Ele tem uma irmã que é autista de 9 anos. Aí, Kalene, eu vou te dar a minha orientação, depois eu vou deixar a Dani falar também. Procura avaliação. Eu não vi, você não escreveu nada aqui, né? Se você já foi ou não. Só pelo fato de ter um filho Uma irmã. com transtorno do espectro autista, se fosse meu filho ou meu paciente, eu ia dizer, acompanhe o desenvolvimento do irmão a cada 6 meses, independente de qualquer sinal. Os pediatras já têm que fazer isso, né? Já tem lá até a lei que diz que os pediatras têm que acompanhar o desenvolvimento não só de físico, né? Mas desenvolvimento social, enfim, brincadeiras e tudo mais que tá lá no instrumento que ele tem que utilizar. Se você tem um filho autista ou alguém na família autista, eu já considero Tem isso que abrir uma o red olho. flag para acompanhar o desenvolvimento. A gente tem que acompanhar o desenvolvimento de toda criança. Agora, se ele tem uma irmã de 9 anos autista e você percebeu qualquer sinal, corre para avaliar, para ver esse atraso aí. O que você diria, Dani? A mesma coisa, eu faço minhas as suas palavras. Eu também concordo com o que você falou, é isso. Tem Tem que que, correr tem atrás, que não pode avaliar, esperar. né? Não dá para Uhum. esperar, não. Ela não falou se está avaliando ou não, mas, né? Meu filho tem Ai, tem comportamento que ir. agressivo somente na escola. Teria algo que eu posso fazer? Impossível a gente te dizer alguma coisa diferente de busque uma avaliação, porque só alguém que vai conhecer você, conversar com você, entender toda a história da sua família e avaliar a criança presencialmente, tá, gente? Em tempos de pandemia, o que eu tô vendo de gente fazendo avaliação de TEA, eu juro, online, Não, não tem como? como. Fujam, porque Não. desculpa, é impossível. É na interação. O transtorno do espectro autista é um transtorno que envolve déficits na interação. Sem essa interação, sem avaliação de vídeos, a gente pode até ver vídeos da criança em casa, enfim, mas se a gente não estiver em interação com essa criança, não observar essa criança em interação, é impossível fazer esse diagnóstico, a não ser que seja um caso muito clássico, Clássico demais mesmo, né? demais, e corredor, que só por vídeo, mas não sei nem se o CRP aprova esse tipo de avaliação. Mas enfim, né? Eu diria que, olha, só agressividade não é um sinal de TEA, tá? Não. Os sinais de TEA são comunicação social, déficits na comunicação social e comportamentos repetitivos, estereotipados, com
diminuição de interesses, repetitivos no discurso. Tem vários critérios lá no critério B. Às vezes a criança fica agressiva por conta de uma tendência a manter rotina, por conta de questões sensoriais, Não por conseguir se alta demanda. comunicar direito. Isso, mas não, a agressividade não é critério para TEA, tá? Mas pode ser uma consequência de alguma outra coisa, então você precisa avaliar. Vamos lá, ó. É verdade que um dos sinais de autismo é quando a criança não sabe imitar? Na verdade, as crianças com TEA, elas costumam imitar menos, mas não é um critério, tá? Tem criança que chega para avaliação, é TEA e a imitação dela é super ótima. Até porque, não sei, Dani, se você já viu isso no teu filho, porque você estimula ele, né? Tem toda a estimulação. Às vezes chegam crianças para avaliação que elas não têm diagnóstico ainda e elas estão em intervenção. E às vezes o profissional, por não saber o que a criança tem, eles acabam estimulando aquilo que é visível, né? Então, por exemplo, a gente já teve crianças que imitavam, nossa, maravilhosamente bem, mas o resto era tudo ruim. Aí a gente foi conversar com os profissionais anteriores que acompanhavam a criança para ver o que ela trabalhava. Aí foi ver a criança só trabalhava maturidade simbólica, ou seja, só ensinou a brincar. Ah, sim. Então aquele comportamento era um comportamento aprendido. Aprendido. Uhum. E aí Legal. a gente pode ver, mas a gente pode ver também uma criança. Como? Acabou confundindo, mas é uma coisa ali que a criança estava sendo estimulada a fazer, né? Mas a criança pode imitar sim. Ela pode ter esse repertório de imitação bom, mas não ter os outros. E ser até assim. São tantas coisas, tem que estar tudo junto, né? Tem que ser várias coisinhas, né? Um único critério não diagnostica. Deixa eu ver se tem uma pergunta diretamente para você. Tudo é coisa da minha cabeça, achismo, doutor Google. Logo ele vai começar a falar e as estereotipias é a criança brincando. Isso daqui deve ser fala de... Ela colocou entre aspas, a Serenita. Alguém falou para ela. Ou as próprias vozes da nossa cabeça, da negação, né? Porque nós, mães, a gente vê uma unha encravada e já vê uma infecção dentro do pé caindo, né? Então, é mais ou menos assim, né? Deu uma espirrada, é Covid, e por aí vai. Então, pode ser ela mesma pensando tudo isso, né? Como ajudar as crianças autistas com um comportamento muito agressivo? Então, gente, aí vai extrapolar um pouquinho o objetivo da nossa live, que não é falar sobre intervenção, manejo, né? E sim falar sobre os sinais precoces. Tem uma série do Netflix que descreve muito bem os marcos do desenvolvimento. Tem mesmo, esqueci o nome. Escreve aí o nome pra gente. Eu não conheço, gente. Eu não conheço, acredite, eu adoro esse assunto. Adoro. Tem os bebezinhos, vai falando de uma linguagem super fácil, é bem legal. Ela fala, na verdade, ela não fala em marcos, né? Mas ela vai mostrando o desenvolvimento. O desenvolvimento do bebê. Então é por isso que eu não achei, porque acho que eu só vou no nome, Marcos. Eu acho que não por dá, isso, não então. dá como Marcos, não. Deixa eu ver se ela pôs aqui. Sempre que eu vejo uma criança muito pequena falando muito, me assusto. Uma criança de 1 ano, vou colocar assim, de 1 a 2 anos, tá? A criança de 2 anos, ela tem que estar falando frases, né? E uma criança de 1 ano tem que falar uma boa pancada de palavras já, né? Posso contar uma história bem rapidinha? Pode. Porque isso que ela falou me chamou a atenção. O ano retrasado. Rafa começou a falar com 4 anos, tá? E ele já tinha 5, eu acho. Tinha o dia da família na escola. E eu fui no dia da família da escola, sentei na sala, as mamães sentavam com as crianças, a gente chegava umas 2 horas depois do início da aula. E aí a professora ia apresentar um trabalho, tudo. E o Rafa sentadinho, esperando, achou estranho, né? O único que achou estranho é a mãe lá, mas como as crianças têm outra linguagem, então ele já meio que, o que a mãe tá fazendo aqui? O que a mamãe tá fazendo, né? Tá, mas eu achei muito... Sentei do lado e a mãe dela não
tinha chegado ainda. E ela chegou e conversou assim comigo. Você é a mãe do Rafa, né? Eu falei, sou. Qual que é o seu nome? Daniele. Ai, a minha mãe ainda não veio, mas a minha mãe tá atrasada. Daqui a pouco ela vai vir. Eu vou sentar aqui do lado de vocês para conversar um pouquinho. Você conversa comigo também? Gente, eu fiquei assim... E às vezes a gente convive tanto com os nossos filhos e com tantas crianças atípicas, assim, pelo menos aqui pelo Instagram, que a gente é uma grande turma, que a gente esquece como que é maravilhoso, ou como que é diferente. E é maravilhoso, o desenvolvimento típico. Uma criança da mesma idade do Rafa, o Rafa jamais fala uma frase dessa. Perguntou onde eu trabalhava, onde a mãe dela trabalhava, falou, posso sentar do seu lado? Vou sentar aqui, tá bom? Você não pode, tem problema? Gente, eu fiquei assim, gente... Aí cai um balde, né, de água fria. E aí a gente fala, olha, o que a gente tem para trabalhar? Muita coisa. Para chegar lá, né? Onde eu quero chegar, né? Muito legal essa história. Eu tô vendo aqui algumas pessoas falando sobre a carteirinha de vacinação tem os marcos. Essa carteirinha não está sendo entregue mais para todo mundo. Tem algumas pessoas que já têm falado que essa carteirinha meio que saiu, tá atrasada, tá em desuso. Não sei. Então, eu não dou mais a orientação de olhar na carteirinha, porque alguns bebês não estão recebendo mais essa carteirinha com os marcos. A gente criou, quando eu fiquei sabendo essa história da carteirinha, que não tinha, a gente criou um site que não é o da Brinquedos Terapêuticos, onde vende os materiais, é www.diagnosticotea.com.br. Lá tem informações para mães que percebem os sinais precoces ou para profissionais que estão começando a se aventurar nessa área, sobre o diagnóstico, sobre os principais sinais. E se vocês forem lá em downloads, tem lá as tabelas dos marcos do desenvolvimento lá do CDC. Olha, que legal. Aí é só fazer o download lá, tá? É bem maior do que o da carteirinha. Porque o da carteirinha, gente, é só um cheirinho. É só um cheirinho. Não adianta nada. Tá? Deixa eu ver aqui. Minha filha tem muita sensibilidade. O que eu posso fazer para ajudá-la em casa? Lindinalva, ela já tem... É que assim, gente, eu esqueço o nome das pessoas. Eu não sei se você falou já que sua filha é autista ou não. Essa é parte da terapeuta ocupacional. Normalmente ela avalia, passa uma dieta sensorial. Eu, às vezes, falo isso, as pessoas falam, nem todo mundo tem como ir para TO. Eu, como representante da ciência, como psicólogo, não posso falar para você assim, olha, pega a dica na internet e faz. Eu tenho que falar, procura uma avaliação. Agora, se não tiver na sua cidade, se você não tiver acesso, aí... estudar e botar a mão na massa mesmo, né? Como muitas mães fazem. Muitas mães viram a Eu fiz assim, Pode falar. Até chegar lá. Estimulação sensorial foi uma porta de entrada para mim estimular o Rafa, porque ele não sujava nem as mãozinhas. E fui deixar descalço, mexer com várias texturas, mas é uma estimulação sensorial. Como você disse, a terapia de integração ela é ampla, super legal. Eu não tenho acesso a essa terapia também. Aqui na minha cidade é super caro. Mas eu tenho uma TO e tenho toda a minha experiência assim. É difícil, mas eu gostaria de ter acesso também. A gente tá verificando o que a gente vai fazer esse ano. Mas assim, o pior já passou, tá? Então eu acho que eu fui lutando aí tanto que aí a criança vai desenvolvendo. Sim. Você gostaria de dizer alguma coisa para essas mães que possam estar te ouvindo agora ou depois, né? Porque vai ficar gravada. Essas mães que estão lá, eu vou falar alguns sinais do Rafa, tá? Essas mães que estão vendo o filho lá, por exemplo, o Rafa se interessava pelo relógio na água. Né? Ele ficava no quintal vendo ali o reloginho da água girar. Então, essa é uma característica, às vezes, as crianças até têm de se interessar por coisas que não são exatamente brinquedos e se interessar de uma forma não funcional, não integrando o parceiro. A mãe tá ali no quintal com ele, a irmã tá ali no quintal com ele, mas ele não triangula o olhar, ele não aponta, ele não faz aquilo uma brincadeira, mas ele se interessava muito pela água, né? Pela torneira. Água, E pelo reloginho da água que ficava girando ali, né? O que você falaria para uma mãe que está agora em casa com seu filho lá brincando, sei lá, com as escovas de dente, né? Enfileirando as escovas de dente, ou fazendo uma brincadeira que não é lá muito típica. Funcional.
funcional, não é típica, não é funcional, ela não tem outras crianças para comparar, ela tá pensando exatamente isso, porque ele não brinca com criança, nessa pandemia ficou muito tempo em casa. O que você diria para essa mãe? Primeiro, eu acredito muito no sentimento da mãe. A mãe, é muito difícil a mãe errar. A mãe sabe lá no fundo escutar aquela vozinha interior. Se você tem aquela vozinha que te fala que tem alguma coisa errada, você investiga, porque você vai conseguir encontrar aonde que está o mistério. Porque quando a gente para e escuta, não, tem alguma coisa estranha com meu filho, sim, olha, você começa a olhar, fazer aquela comparação. Então, o que eu poderia falar para as mães que estão nessa situação é correr atrás, estudar, dar uma olhada, verificar tudo isso que a gente falou, mas vocês podem procurar saber melhor, mas procurar ajuda profissional amanhã já. Porque o tempo é tão precioso, é muito precioso. E a gente quer ver os nossos filhos desenvolver, só que a gente precisa de ajuda, a gente não consegue fazer nada sozinha. Primeiro ponto é procurar ajuda sempre. Vai atrás, conversa com um. E mesmo assim, olha, pode ser que ainda você encontre negativa lá na frente, alguém te fale besteira da sua cabeça, não sei o quê. Se você continuar ouvindo aquela voz, você vai numa segunda opinião, vai numa terceira opinião. Porque se tiver algum... E se tiver, olha, se tiver algum atraso, ele não está falando. Então vamos ver o que a gente pode fazer para ele começar a desenvolver essa fala, porque de repente ele não está olhando, não está imitando, tem todos aqueles pré-requisitos, né? E ele está uma seletividade alimentar muito grande, é uma criança que tem muitos problemas sensoriais, barulho. Tudo isso a gente vai anotando e vai vendo. Alguém vai poder ajudar a gente, mas se a gente ficar só esperando as coisas melhorarem, e você vai ficar esperando, não pode esperar. Eu falo para tantas mães, e olha, e tem mães às vezes que eu vejo, já veio muitas conversar comigo no direct, que a criança está com 4 anos já, não está falando, e ainda o médico disse que ela para voltar depois, que ainda é muito cedo para fechar. Gente, eu quase infarto, eu falo, não, vai para outro médico. Corre para outro profissional. A gente ouviu aqui que é com 7 anos que fecha. Eu já ouvi também, um absurdo. Na escola, quando a criança... Aí, realmente, ele não está escrevendo, ele não copia, porque ele não tem assim, ó, ele não tem a coordenação visomotora, não tá legal. Lá na escola, com 7 anos, 7? Tá de brincadeira, né? Não pode. Tá muito atrasado, né? E uma outra coisa que você me fez lembrar, agora que você tava falando, a gente tá bem no finalzinho, mas acho que vale a pena a gente retomar, que quando você passou com a fono, ela falou, né, sobre a Asperger, ela citou a Asperger, e já foi falando que o grau era leve, fica tranquilo, né? Fica tranquila, vai dar tudo certo. Gente, a gente não... É difícil a gente conseguir falar isso numa avaliação, porque principalmente uma criança tão pequena, né? Eu sei que às vezes, diante de uma tormenta do diagnóstico, saber o nível é algo que acalenta o coração dos pais, né? Saber se é nível 1, nível 2, enfim. Mas a gente tem que dar uma estimativa, porque lá no manual, no DSM-5, o manual nosológico, diz que a gente tem que fazer isso, né? Estimar, né? O grau, o nível. Só que a criança nunca passou por intervenção, pode estar com vários comportamentos inadequados. A gente, às vezes, dependendo da idade, não tem como medir se a criança tem ou não deficiência intelectual, se tem ou não outras comorbidades que podem afetar a forma como essa criança aprende e todo o prognóstico dela. Então, hoje... Exato. Aqui a gente toma a seguinte conduta. Uma criança com atraso significativo, assim, uma criança não verbal, ela nunca vai ser nível 1. Né? É até Jamais. uma orientação do Liberalesso, né? Uma orientação dele e de outros, enfim, professores, assim, a comunidade científica em geral tem esse olhar. Jamais. Uma criança que não fala na idade que já era para estar falando, tá com um atraso tão grande que não pode ser nível 1. Né? Então, nível 2. A gente pensa em nível 2. Mas o nível
O nível de gravidade, a gente só vai saber depois de um tempinho de intervenção, depois da avaliação comportamental. Exatamente. Aí eu não estou falando da avaliação diagnóstica, tá? A avaliação diagnóstica é para saber o que é que está Exatamente. acontecendo causando o atraso. A avaliação comportamental é a avaliação para intervenção. Então, vamos ver o que ele tem de repertório, vamos ver como que ele se sai, ou avaliação fonoaudiológica, Perfeito. enfim. E aí é que a gente vai ter uma noção, a criança vai começar a intervenção, a gente vai conseguir estimar mais ou menos o nível dessa criança, porque a gente vai fazer uma previsão de terapias. Quantas horas que essa criança precisa, que terapias ela precisa. Na avaliação diagnóstica, isso tudo ainda é um chute no escuro, não o diagnóstico, né? Mas quantidade de terapias, o nível, é tudo uma estimativa Nem tem muito. como, né? Nem Não. tem como fazer isso. Eu acho, eu sempre falo para as mães, nunca tampem o sol com a peneira. Eu sempre falo, eu tampei uma época porque eu fiquei nessa no começo, a gente fica, ai, meu filho é autista, mas ele é leve, mas ele é leve. Mas quando eu fui estudar e fui ver, o Rafa era de severo já, porque ele tinha muitas questões ele era bem fechado, muitas questões de seletividade, ao atraso, somando tudo, o ATEC dele dava quase severo, aqueles Sim, exames lá. sim. E o moderado até hoje ele é, gente. Até hoje o Rafa ainda não é leve, ele não tem fala funcional. Ele tem muita rigidez, ele tem muitas questões. Tem um monte de gente que fala, mas ele é leve. Não, ele ainda não é. E a gente faz avaliação, ainda é moderado. As E pessoas tudo têm bem, é ótimo as a pessoas gente têm saber a verdade. tem uma sensação de leve com crianças não agressivas. É isso que eu vejo. Se a criança é calma, Será? né? Se a criança é É calma, né? O Rafa é verdade. tranquilo, ele tem as questões, mas ele é tranquilo. Se a criança não. Assim, na verdade, eu acredito que é uma associação com algumas questões relacionadas a DI e a outras questões. Pode ser, pode ser. E Uhum. aí é Faz leve. sentido. Se ele é bonzinho, no sentido de não te dar um trabalhão Faz nesse ali, tá sentido, ali. aí Entendi. pense que é leve, poucos comportamentos externalizantes. De forma leiga, as Entendi. pessoas costumam atribuir ao leve isso, mas na verdade, gente, só para quem não sabe, muita gente sabe que eu tô vendo muita gente aqui que já é da área, assim, ou pela dor, né, ou por escolha, né, por amor, por Por escolha, escolha. ou por dor e amor, né, porque vão os dois juntos. O nível 1, nível 2, nível 3 é nível de apoio que a criança precisa. Então, por isso que eu tô falando que não dá pra gente saber. A gente não fala mais em gravidade, a gente fala em níveis de apoio, nível 1, nível 2, nível 3, seria leve, moderado, severo, mas a gente só tem como saber quanto efetivamente essa criança vai precisar depois que a gente fez uma avaliação mais aprofundada, não sobre o que ela tem, e sim sobre quem é ela dentro desse diagnóstico, o repertório que ela tem, o que ela é capaz de fazer e o que ela não é capaz de fazer. Eu tenho crianças autistas de 9 anos que não sabem ler e uma criança de 3 anos hiperléxica, né? Que sobe aqui no consultório, tem as mãozinhas das crianças com os nomes. Ele foi viajar, voltou lendo. Manuela, Rodrigo. Do nada, ninguém nunca ensinou. Ele tem muito interesse em letras, né? E juntou e tá aí, já tá lendo, só não lê complexa por enquanto. Daqui a pouco já vai estar lendo até Já tá. normas gramaticais. Mas são diferentes. São. Então, e isso não tem nada a ver com grau, porque uma criança hiperléxica pode precisar de bastante apoio. Né? E de repente pode Tudo ser tá muito muito doido. implícito, como sempre. Eu sempre falo, gente, não é à toa. Vocês querem o símbolo do autismo é o quê? Um quebra-cabeça. Justamente por isso, por todas essas questões aí. Tudo pode ser e pode não ser. Verdade. E os níveis, a individualidade tem que ser sempre levada em consideração. Cada criança é única. E a gente, quando vai estimular, também tem que ser baseado nas dificuldades dela, tudo. Então, é uma coisa muito individual. Dani, eu quero te agradecer. Eu tô procurando aqui, vou anotar o seu Instagram. Eu já vi que teve algumas pessoas que eu acho que são seguidoras suas amigas, enfim, pessoas que já conhecem seu Instagram, que já deixaram aí. Mas eu vou deixar anotado também aqui embaixo. Quando ficar salva a live, vai ficar escrito lá, tá? O Instagram da Dani.
TEA em Família, Tá tudo em família. junto. Tem Tudo no junto. YouTube. Como que tá no YouTube, Também Dani? tem família, só que separado lá no YouTube. Tá, se colocar TEA em Separado. Família, Tem no família, me YouTube acha, vai vai me aparecer. achar. Aí É sempre sigam aquela ela, casinha lá. a casinha característica, o logo da Dani. É. É, Aham. se inscrevam na maratona, quem ainda não se inscreveu. A maratona fala sobre treinar o olhar para ver as diferenças entre o típico e o desenvolvimento atípico, seja profissional, da área da saúde, professores, mães também, não tem nenhuma restrição. Vai acontecer a semana que vem. A Dani está presente assim, ela cedeu o direito de imagem de uns vídeos do Uhum. Rafa para contribuir com a maratona e auxiliar pais e profissionais a identificar os sinais. Tem vídeos de outras crianças, TEA e crianças não TEA. Então tem vídeos, por exemplo, do desenvolvimento das minhas filhas, tem vídeo do meu sobrinho que é TEA. E aí a gente fez lá uma juntada desses vídeos comentando e diferenciando. Então é como se fosse uma aula bem prática. São 3 Isso vai dias de ser muito aula. legal. Vai ser, tá muito legal. Eu gostei bastante do jeito que ficou essa maratona. Eu sinto a necessidade de mais prática, né? Foi o que eu tive muita dificuldade. E ainda não tem muitos cursos práticos, né? Então eu pensei nessa maratona fazer algo bem prático. Depois a maratona fica salva para quem faz o curso, tem acesso à maratona. Mas para quem não é aluna do curso, vão ser só esses 3 dias. Então tem que se inscrever. O link tá na nossa página do Instagram, tá? Então, quando terminar aqui a live, vocês entram lá, tá lá em cima. É o único link que tá disponível. E vai ficar gravado aqui no feed. Eu vou deixar os contatos da Dani. Sigam ela, porque vocês vão aprender Ai, bastante. gente, eu vou ficar muito feliz. Eu vou compartilhar essa maratona nos grupos de professores. Eu acho que Ah, professor. legal. Nossa, professores também. É muito legal eles Professores fazerem também, né? deveriam se capacitar, professores, pessoal da área da educação, que a área é linha de frente. Pode não estar na clínica fazendo laudo, participando de avaliação multi, mas é Mas ele que vai relatórios. sacar e vai ter que Os mandar para relatórios ajudam. avaliação. Demais, ajuda. Perfeito, E assim, perfeito. quanto mais segurança você tem, quanto mais você tem um olhar treinado, você fica mais firme para falar, de repente, com a sua coordenadora. Não, tenho certeza, eu fiz um curso X, eu sei isso daqui, tá, é um atraso importante, isso aqui é um sinal evidente. E aí isso vai ajudar, porque às vezes a insegurança pelo desconhecimento vai fazer com que, eu não vou falar, porque será que é, será que não é? E acaba atrasando o desenvolvimento da criança, né? Perfeito. Muito obrigada. Beijo, gente. Vamos marcar outra Fiquem com outro Deus. dia Vamos, outro para dia a falar gente sobre. volta, passando a maratona. Estamos aí. Olha, gente, boa noite. Obrigada, viu, Rô? Muito obrigada. Beijo. Beijo, tchau, tchau.